Olá, vou dar uma palavrinha com vocês sobre os arquivos do Museu Dom João VI. A gente sabe que o Museu Dom João VI ele tem um acervo de obras de arte e ele também tem um arquivo. Nesse arquivo estão guardados documentos relativos à Academia Imperial das Belas Artes e à Escola Nacional de Belas Artes, no início do século XX. Meu contato com esse arquivo vem lá da época que eu estava preparando minha tese, que foi sobre os prêmios de viagem à Europa e o caso particular do Eliseu Visconti. Desde aquela época eu me interessei muito por essa parte do arquivo, desses documentos, porque eles vão revelando para a gente os personagens, revelando partes da história desses personagens que a gente não conhecia. Nesse arquivo do museu, a gente tem documentos que falam de personagens hiper importantes, super conhecidos, e também documentos que falam de outros que hoje em dia estão esquecidos, artistas que hoje em dia a gente nem sabe mais, nunca ouviu falar. Mas todos esses tipos de documentos interessam ao historiador da arte, né? Isso tudo vai depender de qual pesquisa que ele está fazendo naquele momento, que perguntas ele quer responder, qual é a investigação dele. Hoje eu gostaria de destacar dois documentos que estão ali no arquivo do Museu Dom João VI. O primeiro que eu gostaria de destacar é uma carta do Eugène Delacroix, o célebre pintor romântico francês. Ele vai escrever no dia 28 de outubro de 1857 para o diretor da Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro. Nessa carta, Delacroix vai contar que ele estava fora da França e quando ele retorna à sua casa, ele teve a grata surpresa de encontrar a carta do diretor da Academia do Rio, comunicando a ele que ele tinha sido eleito, por unanimidade, membro correspondente da Academia. E o Delacroix, então, vai dizer que se sente muito honrado e vai agradecer o convite, vai aceitar esse convite. Esse era um tipo de título que mostrava o respeito, a admiração que os professores da Academia do Rio tinham pelo grande cultor Eugène Delacroix naquele momento. Então isso é um tipo de documento. Um outro tipo de documento que eu gostaria de falar é sobre esses personagens desconhecidos, esses personagens mais comuns. Então agora eu vou aqui ler para vocês esse documento que diz o seguinte, né? Rio de Janeiro, em 24 de julho de 1872. Quem está escrevendo é o ministro dos Negócios do Império, e ele vai escrever isso para o diretor da Academia. Fica Vossa Senhoria autorizado para permitir, se não houver inconveniente, que Dona Francisca de Souza Monteiro Breves leve para a sua casa, conforme pediu, alguns quadros pertencentes a essa Academia, que ela deseja copiar. Deus guarde a Vossa Senhoria, João Alfredo Corrêa de Oliveira. Então, João Alfredo Corrêa de Oliveira, que era o ministro, vai interceder junto ao diretor da Academia para que a baronesa de Guararema, a senhora Dona Francisca Breves, leve para sua casa os quadros da Academia. Hoje em dia a gente fica se imagina se alguém vai poder levar para casa os quadros, por exemplo, do Museu de Belas Artes. Mas a gente tem uma noção do tipo de relações ali. A gente não sabe também se a Dona Francisca conseguiu esse pedido, eu imagino que sim, pela intercessão aí do ministro, mas isso seria uma pesquisa a ser feita, por exemplo. Quem foi essa Dona Francisca Breves? Nós sabemos que ela foi aluna do Victor Meirelles, né, era uma pintora amadora. A maior parte das mulheres ali do século XIX vão se interessar por arte, elas não vão assumir profissionalmente a atividade, né, de pintoras ou escultoras, porque isso era mal visto, né? Assim, o papel da mulher naquele momento seria o quê? Cuidar do lar, do seu esposo, dos seus filhos. Então esse foi o caso da Dona Francisca, a baronesa de Guararema. A baronesa ela é muito mais conhecida hoje em dia por um outro episódio, por ter sido a madrinha do Eliseu Visconti. Ela conhece a família do Eliseu Visconti ainda na Itália, numa viagem que ela faz. Ela que vai incentivar que o Visconti e a irmã dele venham para o Brasil. O Visconti ainda chega bem criança, acompanhado dessa irmã que era mais velha que ele. E no início da carreira de estudante do Visconti, ele vai estudar música, né? Se pretendia que ele fosse se tornar um músico. E foi a baronesa de Guararema que percebeu o talento do Visconti, já que ela era uma pessoa que tinha essa formação artística, ela estava ali estudando com o Victor Meirelles. A gente percebe que ela tem esse interesse, né? E ela vai dizer, não, o Visconti ele deve seguir outra carreira, ele deve se formar pintor, ele deve estudar no Liceu de Artes e Ofícios, depois na Academia de Belas Artes, e é isso que o Visconti vai fazer. E vai seguir uma carreira. E eu gostaria de mostrar agora aqui um quadrinho que o Visconti vai pintar em 1892, 20 anos depois daquela carta que eu acabei de ler para vocês, né, de 1872.
1892 é o ano em que o Visconde ganha o prêmio de viagem à Europa. Ele concorre ao prêmio de viagem à Europa e no ano seguinte ele vai partir, vai para a Europa, vai viver em Paris. Então, o que a gente imagina, esse quadro ele mostra a baronesa de Guararema, é um retrato que o Visconde faz da baronesa, mas numa intimidade. Ela está ali sentada na rede, se ocupando com a sua costura. E o que a gente pode imaginar é que o Visconde, antes de partir para a Europa, ele faz essa última visita à baronesa, quase como um agradecimento, né? Afinal, essa mulher que foi a responsável por ele ter ingressado na carreira artística. Então, eu acho bastante interessante, voltando aqui aos documentos do arquivo do museu, como que a gente pode descobrir um pouco mais sobre essa personagem que ficou esquecida, essa artista que também, por ser mulher, não pôde se dedicar a essa carreira, enfim, talvez nem tenha tido a necessidade, a vontade de fazer isso, pela própria condição como ela foi educada, mas que teve um papel importante na carreira de um dos pintores, dos maiores pintores do Brasil, ali da passagem do século XIX para o XX. Então isso mostra um pouquinho da riqueza desse arquivo do Museu Dom João VI. É isso.